Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Sacada de Mercado, 365 dias de muito conteúdo para vocês. E hoje eu quero falar sobre um assunto no qual eu fui questionado por um aluno no dia de hoje. O dia de hoje foi um dia que foi, no dia de hoje, em relação ao dólar, dia 6 de agosto de 2024, se você está assistindo depois dessa data e não operou nesse dia, você vai ver que foi um dia que literalmente ele movimentou bastante. Só que, como que eu faço, inclusive, nesses dias que o mercado está oscilando bastante? Eu utilizo mais a frequência de curto prazo. E a frequência de curto prazo é o quê? O mercado, ele movimenta através de uma frequência. Às vezes, nos últimos 5 minutos, esse mercado está movimentando 10 pontos. Ou às vezes, ele está movimentando 20 pontos. Mas o que você tem que ter internalizado dentro de você? Que essa frequência vai depender muito de como está a vol. E, consequentemente, se você tem uma volatilidade maior, exatamente você tem o que do outro lado? Uma menor quantidade de liquidez apregoada, ou seja, menos lotes apregoados na tela. Só que automaticamente isso não segue um padrão. Isso não segue um padrão. Por quê? Porque de fato pode ser que daqui 5 minutos o mercado esteja o quê? Mais líquido e aquela frequência de mercado, aquela range, ela faz o quê? Ela diminui. E aí você tem que tomar cuidado principalmente para identificar essas questões. Como que essa range estava nos últimos 5 minutos ou nos últimos 7 minutos? Ela acelerou mais agora ou ela acelerou há 7 minutos atrás? E assim sucessivamente. Mas o ponto que eu quero entregar para vocês, e é uma sacada de mercado, isso muda o jogo de fato, de quem está ali no intraday operando, principalmente via fluxo, é o que? É você identificar essa frequência e trabalhar dentro dessa frequência. Por exemplo, se o mercado está oscilando 10 pontos nos últimos 2 minutos, não tem como você tentar comprar com stop de 1,5 ponto. Muito provavelmente o que vai acontecer? Você vai ser tirado do mercado. Então, sempre tente buscar o que? Se ele está oscilando 10 pontos, vamos lá, qual que é um stop plausível? Metade dessa frequência, ou seja, 5 pontos, 4,5 pontos é um possível stop loss, nesse caso, aceitável. Por quê? Porque esse mercado ele está oscilando. Se você está tomando ali um risco de perder 4,5 pontos, automaticamente você também pode buscar 5 pontos, 5,5 pontos, 6 pontos, de uma parcial ou então até mesmo de sair com a mão cheia. Então é como se fosse um gerenciamento de risco 1 para 1. Por que eu estou chamando a sua atenção em relação a isso? Porque de fato, em mercados mais voláteis, o que é o problema da galera? A galera não faz o quê? Ela não se adapta a essa nova amplitude, a essa nova volatilidade, a essa nova energia. Por que energia, Joquira? Porque de fato os lotes, cada lote que vale no Times and Trades, 300 contratos, por exemplo, isso literalmente é o quê? É uma energia. 300 contratos, está oscilando quantos pontos? Oscilando 5, 7, 10, 15 pontos? Vai depender da resposta da contraparte. Aí tem outras coisas, tais como lote escondido no meio do caminho, que não dá pra gente falar sobre isso agora, mas tudo que envolve frequência, volatilidade e a luz parou aqui, mas aqui é no ao vivo sem corte. Então tudo que envolve frequência de mercado e obviamente o que? Energia, tu tem que pegar isso para fazer o quê? Para tomar partido para operar. Então, todas essas questões envolvendo frequência, se balize em frequência e também nesse exemplo, nos últimos 2 minutos oscilou 10 pontos. Então você pode tomar um risco ali, é aceitável um stop de 5 pontos, mas aí você também tem que puxar uma parcial um pouco maior. Você não pode aceitar um stop de 5 pontos e fazer uma parcial de 2, de 1,5 ponto, entendeu? Não é batata quente isso, é literalmente dentro dessa frequência e tentar fazer o quê? Emplacar suas operações dessa maneira. Óbvio que não é só isso, tem mais coisas. O mercado principalmente não se resume a isso, mas principalmente para você se balizar em relação ali a stops, tá? Foca em uma frequência menor de 3 ou de 5 minutos, dependendo principalmente da amplitude no qual ele abriu essa vol. Então, eu espero ter ajudado e eu te vejo no próximo Sacada de Mercado. Coloca isso na sua vida, parcial e também tomar o risco dentro da frequência. Eu te vejo no próximo.